Bom, o presidente Lula criticou, o preço dos alimentos por conta da guerra. E aqui no Brasil, olha, tá mais caro para o brasileiro colocar a carne no prato. O preço da carne bovina no Brasil subiu diante de uma combinação de fatores. O principal é a menor oferta de animais para abate, o que reduz o número de bois disponíveis no mercado. Ao mesmo tempo, as exportações seguem fortes e isso pesa no valor que o consumidor paga no mercado. E quem explica se teremos que nos preparar para pagar mais pela proteína é Isadora Camargo, âncora do CNN Agronews. Muito boa tarde, Isadora. E aí, quando é que a carne vai ficar mais barata? Alguma perspectiva? Boa tarde, Débora. Bom plantão para nós. Sem perspectivas concretas da carne mais barata. A carne deve ficar mais cara ao longo agora do fim do primeiro semestre e avançar para o segundo semestre ainda em patamares maiores do que do ano passado. Como você já citou, esses componentes de oferta de boi no mercado, exportação e agora com o molho da guerra, faz com que a gente tenha uma tempestade perfeita, como os agricultores e pecuaristas gostam de falar, porque isso afeta e muito no preço dentro do campo e o preço no açougue. Então as pessoas já devem ter notado que os cortes mais comuns ficaram mais caros e aí a gente está falando de aumentos desde o início do ano até agora de cerca de 26% a 27% no preço final. E isso porque esse aumento também de 20% a 30% aconteceu dentro da porteira. Além disso, as carnes de corte mais nobre, como a tradicional picanha do churrasco brasileiro, ela também aumenta de preço. A gente está falando de um patamar de preços que não encostava desde 2022. Então, quando a gente teve lá o início, o pico da guerra Rússia e Ucrânia em 2022, a carne chegou nesses patamares por causa de oferta também, esse motivo que se repete agora, mas também por causa da guerra. Eu queria explicar para vocês o ciclo pecuário, porque é de tempos em tempos um ciclo que determina a oferta de boi de rebanho no mercado, animal para alimento. O que acontece esse ano? O ciclo pecuário é um momento em 2026, é um momento que se reduz o número de abate de animais e aí você tem menos animal para função alimento no mercado. Isso tem feito com que os frigoríficos, especialmente os gigantes de carne brasileira, tenham reduzido inclusive as suas operações de trabalho. Tem empresa que deu férias coletivas, outras reduziram o turno porque as margens estão apertadíssimas. Então, olha só a somatória. Aumento de preço do boi dos custos para criar boi no campo, aumento de preços para a indústria. Tudo isso vai se acumulando para chegar nesse aumento de preço no açougue e no mercado. Mas vamos lá, além do preço ali para a indústria, a gente volta um pouquinho para o custo da ração animal. O animal que precisa se alimentar para ficar com uma carne com bom corte e esse custo de ração animal tem aumentado também e agora por causa da guerra. Todo o milho, todos os grãos que são usados na ração animal tem aumentado a cotação e prejudica aí a conta final do produtor pecuarista. Vamos passar para fora do campo. Esse preço tem uma tendência já indicada no IPCA, na inflação de alimentos, de alta constante e ela deve continuar até junho pelo menos. E aí entra o fator China, porque a China, que é o maior cliente de carne do Brasil hoje, tem exportado bastante, aumentado a sua demanda e a China tem uma questão que é a cota de carne comprada, que é de 1,1 milhão de toneladas. Ano passado, o Brasil enviou 1,7 milhão de toneladas para a China, então extrapolou a tal cota. Esse ano, já está alcançando, só falta 30% para alcançar a cota, ou seja, os analistas apontam que até junho essa cota vai ser alcançada. Mais carne sendo exportada, especialmente para a China, menos oferta no Brasil, mais um fator para acumular toda essa questão de preço para o consumidor final. Significa que vai faltar carne no mercado? Não, não estamos falando de escassez do produto, mas estamos falando de uma volatilidade de preço que pesa no bolso do consumidor. Também estamos falando de uma balança entre indústria e o repasse dos mercados, atacado e varejo, que vai demorar um pouquinho para ser acelerada. Por quê? Como a demanda está retraída, nenhuma estratégia de mercado vai se aumentar demais um pico da carne, porque senão o consumidor não compra. Então a gente vai acompanhar os próximos
meses e até semanas para a gente ver como que fica esse preço. A verdade é que ele não vai diminuir. A gente torce só para que não acelere tanto essa alta, Débora. Muito obrigada, Isadora, pelas informações. Infelizmente não são as melhores, mas é o que tem para hoje, Isadora. Bom trabalho para você. Para nós, obrigada.